Esta é uma história trágica de pessoas unidas pelo mesmo destino. 16 jogadores de rugby, para esperar o resgate, foram obrigados a comer os próprios companheiros e amigos para sobreviver. Graças aos corpos, eles conseguiram resistir por 2 meses e meio. E este é o mundialmente famoso Desastre Aéreo dos Andes. Em 13 de outubro de 1972, 19 jogadores uruguaios de rugby, junto com mais de 20 familiares, estavam a caminho de Santiago, no Chile, para disputar uma partida. Para economizar, eles não voaram em uma companhia aérea comercial. Alugaram um avião militar uruguaio por um preço mais baixo. Acreditavam que seria uma viagem tranquila e agradável, mas não imaginavam que, a pouco mais de 100 quilômetros de Santiago, o avião enfrentaria um nevoeiro raríssimo na Cordilheira dos Andes. Além disso, o piloto calculou errado o tempo de descida, fazendo com que o avião colidisse diretamente contra uma montanha. Mesmo tentando desesperadamente recuperar o controle, a traseira do avião bateu violentamente na montanha e foi arrancada no impacto. Sem a cauda, o avião perdeu totalmente o equilíbrio e deslizou de uma altitude de mais de 4.700 metros, até parar somente aos 3.500 metros. Embora estivesse destruído, o avião não pegou fogo, mas o acidente matou 12 pessoas, incluindo o piloto. Os sobreviventes ficaram feridos em diferentes níveis. Na montanha, a temperatura chegava a menos 30 graus Celsius. Para não congelar, eles usaram os destroços do avião como abrigo e empilharam malas e objetos para fechar a abertura da fuselagem. Mesmo assim, mais 5 passageiros gravemente feridos morreram congelados. Além do frio extremo, o maior problema era a falta de remédios e comida. Depois de vasculhar tudo, eles encontraram apenas alguns chocolates, algumas latas de comida e um pouco de bebida alcoólica. Era pouco, mas se racionassem bem, talvez fosse suficiente para sobreviver por alguns dias. O mais importante foi que eles encontraram um rádio na cabine. Assim, conseguiam acompanhar as notícias sobre as buscas. Para aumentar as chances de serem vistos, eles organizaram a bagagem na neve formando um grande X. Mas, em meio às montanhas cobertas de neve, era quase impossível enxergar algo do alto. Um avião de resgate chegou a sobrevoar o local, mas não conseguiu avistá-los. Isso os deixou profundamente desesperados. E no 9º dia, a pouca comida que restava acabou completamente. Naquele ambiente extremo, ficar sem comida significava morrer antes do resgate chegar. Então, para sobreviver, eles foram obrigados a olhar para os corpos congelados na neve. Embora fossem familiares e amigos, a razão dizia que era preciso comer para viver. Com essa fonte de proteína, o grupo voltou a ter uma pequena esperança. Porém, no 11º dia, eles ouviram pelo rádio a pior notícia possível. As equipes de busca, depois de várias tentativas sem sucesso, decidiram encerrar o resgate. E como se não bastasse, na noite do 17º dia, uma avalanche atingiu o local, enterrando todos na neve. Mais 8 pessoas morreram. E, novamente, esses corpos se tornaram a única forma de os demais continuarem vivos. Mas eles não sentiram alívio algum. Sabiam que, sem ajuda externa, mais cedo ou mais tarde, todos morreriam. Então, para tentar salvar o grupo, no 61º dia, eles escolheram 3 companheiros fisicamente mais fortes para sair em busca de ajuda. Antes de partirem, um dos sobreviventes costurou um saco de dormir usando material isolante do avião, o que foi fundamental para que não congelassem. Eles levaram 3 dias para escalar a montanha. Achavam que veriam campos verdes do outro lado, mas tudo o que encontraram foi neve sem fim. Para economizar comida, um deles entregou sua porção aos outros 2, esperando que assim eles conseguissem sair dali. As trilhas eram íngremes, a neve era profunda. Cada passo era uma luta constante. Um deles chegou a desmaiar várias vezes. Mesmo nos dias de hoje, com equipamentos modernos, essa travessia ainda seria extremamente difícil e perigosa. Mas apesar de tudo, eles caminharam mais de 60 quilômetros. No 8º dia de caminhada, finalmente viram vegetação verde e, com sorte, avistaram um pastor a cavalo ao longe. Graças à ajuda dele, eles finalmente conseguiram pedir socorro. O governo então enviou helicópteros para a montanha e depois de 72 dias, o resgate foi concluído. Mas, de todo o grupo, apenas 14 pessoas sobreviveram. Elas estavam desnutridas, mas vivas. Na coletiva de imprensa depois do resgate, muitos queriam saber como tinham conseguido sobreviver tanto tempo sem comida. Eles não conseguiam responder, mas pelas fotos registradas no local, as pessoas descobriram que muitos corpos já tinham se reduzido a ossos. Ao saberem a verdade, muitos começaram a acusar os sobreviventes. Demônios canibais, monstros que comeram seus próprios parentes. Mas essas pessoas jamais passaram pelo mesmo desespero e impotência. Se estivessem lá, provavelmente também teriam feito o mesmo.